vocês? Espero que estejam todos ótimos, bem descansados. Hoje é terça-feira, né? Dia 9 de março. Como eu disse ontem, né? Coloco o nome aí na frente do quarto ano C, tá? Porque eu me esqueci de deixar o espaço, tá certo? Então, coloco o nome aí nessa linha, tá? Nós estamos na semana da mulher, né? Ainda, como eu disse ontem. E hoje, aqui, nosso primeiro exercício está assim: 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aqui nós temos, né, uma ilustração muito bonita. E aqui nessa ilustração nós temos alguns adjetivos, né? Alguns adjetivos, alguns substantivos. Vocês vão ler todos e vão colocar em ordem alfabética. Aqui embaixo, tá? Em ordem alfabética, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar primeiramente uma palavra que contenha a letra A. Se tiver letra A, se for mais de uma, você analisa, né? Qual é a segunda letra e vai montando a ordem alfabética, tá certo? Em seguida, depois que você colocou em ordem alfabética, você vai separar as sílabas na frente. E depois você vai classificar. Como assim classificar? Classificar por exemplo, vou olhar aqui. Aqui eu tenho uma palavra amor, né? Amor. Então, eu vou colocá-la lá, vou separar a sílaba de amor. São 2 sílabas, né? Então, 2 sílabas. Quando eu vou classificar uma palavra que tem 2 sílabas, como eu digo? Ela é uma palavra de sílaba, tá? Tá lá no exercício anterior da semana passada, nós começamos classificação silábica, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, uma palavra que tem 2 sílabas, ela é uma palavra de sílaba, tá? Uma palavra que tem apenas uma sílaba, ela é uma palavra monossílaba. Palavras que têm 3 sílabas, é uma palavra trissílaba. Palavras que têm 4 sílabas ou mais são palavras polissílabas. Tá certo? Se tiver em dúvida, volta lá. Não, está comigo. Atividade de vocês estão comigo ainda para correção. Mas lembrando então, uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílabas. 3 sílabas, trissílabas. 4 sílabas, polissílaba. Tá certo? Então, é assim que nós classificamos, segundo o número de sílabas, tá? Muito bem, então, continuando. Substantivos próprios e comuns. Nós já estudamos, né, pessoal, bastante esse início de bimestre, substantivos próprios e substantivos comuns, né? Vamos dar mais uma reforçadinha aqui. Substantivo é a palavra que designa o nome de algo. Então, substantivo é nome, tá? Aí nós vamos classificar, presta atenção. Nós temos substantivos comuns, substantivos próprios, tá certo? Substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, tá? Eles são escritos com a letra inicial minúscula, tá? Exemplo: árvore, lápis, caneta, nariz, tá? São substantivos comuns. Falou que é nome, tá? É nome, é substantivo, tá certo? Se é um nome de, por exemplo, xícara. Isso aqui é uma xícara, o nome disso aqui é xícara, tá certo? Então, o nome disso aqui é xícara, ele é um substantivo comum. Eu escrevo xícara com letra minúscula, tá certo? Isso aqui é um lápis, tá? Substantivo comum, tá? Letra minúscula, lápis, tá certo? Agora, eu, né? Eu sou um ser humano, meu nome é Silvânia.
tá? Meu nome é um substantivo próprio, tá? Porque eu sou um ser humano, só que eu especificamente me chamo Silvânia. Então, é um substantivo próprio. É um substantivo que se escreve com letra maiúscula, tá? Quer ver? Ó, vamos lá, ó, substantivo próprio. São aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com letra inicial maiúscula. São substantivos próprios nomes de cidade, pessoa, estado, ruas e países. Ó, por exemplo, Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil, Argentina. Tá certo? Esses são substantivos próprios. Substantivo próprio sempre é letra maiúscula, tá? Sempre. Continuando, leia e escreva cada substantivo no quadro correspondente. Então, aqui, ó, nós temos vários substantivos. Nós temos substantivos próprios e substantivos comuns, tá? Então, você vai ler o substantivo, vai analisar se ele é um substantivo próprio ou se ele é um substantivo comum. Se for comum, você escreve ele na coluna do comum. Se for próprio, na coluna do próprio. Dica de ouro. Substantivo próprio começa com letra maiúscula. Substantivo comum começa com letra minúscula, tá? Se tiver com dúvida, isso é uma dica de ouro, ok? Muito bem, então, continuando. Matemática. Divisão. Anotei aí que o pessoal não tá sabendo divisão, né? Todo mundo aí com muita dúvida, tem algum pessoal aí que não tá conseguindo montar a continha, não entenderam, certo? Então, nós vamos voltar lá no zero, vamos começar lá no início a divisão, tá? Vamos fazer de acordo com o modelo. Veja o modelinho aí, ó, aí em cima. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Tá, pessoal? A divisão e a multiplicação andam de mãos dadas, tá? Elas são amiguíssimas, são melhores amigas, tá? Então, é importantíssimo para que nós possamos fazer a divisão, aprender a divisão, nós temos que estar bem afiadinhos na multiplicação, né? Então, nós temos que estudar bastante, ler e estudar muito a tabuada, tá? É uma dica de ouro, tá? Tabuada é importantíssimo, não só para fazer multiplicação, mas porque ela faz parte da divisão, tá? Nós usamos a tabuada na divisão, então vamos pegar firme na tabuada aí, tá? Então, ó, 5 vezes 3 é igual a 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Tá? Vocês guardam isso na cabeça. Esse método, ó, olha lá na letra A. 4 vezes quanto é igual a 12? Tá? Qual número multiplicado por 4 é igual a 12? Tá? Aí você vai ver lá, então, 12 dividido por 4 é igual ao mesmo número que foi multiplicado por 4 para ser 12. Tá certo? Pode consultar a tabuada, tá? Fica à vontade. Se você sabe a tabuada, que bom. Se tá ainda não, né, ainda não tá muito assim, pode fazer uma tabuadinha, tá? E consultar. Importante que você entenda o processo, tá? Complete a sequência abaixo para que elas obedeçam a mesma ordem. Aí nós temos duas sequências, tá? Observe qual a ordem de cada uma e complete. Por exemplo, a primeira sequência aí eu tenho 3, em seguida eu tenho o número 6, em seguida eu tenho o número 9, e em seguida eu tenho um espaço para completar. Se eu tenho o número 3 ali no começo e depois eu tenho o número 6, qual a diferença do 3 para o 6? Tá? Ó, se eu tenho 3, para chegar no 6, 3, 4, 5, 6.
né? 3. Se eu estou no 6 e vou chegar no 9, 6, 7, 8, 9. Novamente, número 3. Ora, se eu tenho um espaço em branco e eu usei uma sequência de 3, eu tenho 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que o espaço em branco vai ser 12. Tá? 12, 13, 14, 15. O 15 já está. E depois do 15 eu conto mais 3, 15, 16, 17, 18. Tá? Então, são coisas simples, mas que necessitam de atenção. Tá? É muito simples, mas a atenção tem que ser grande para poder raciocinar, ver a diferença e aplicar, ver qual a sequência e aplicar, né, no exercício aí para completar. Tá certo? É fácil? É, mas tem que ter, tá, disciplina, atenção para poder aplicar. Tá certo? E a de baixo, a mesma coisa. Você vai observar os números, tá? Ver qual é a sequência e completar as lacunas. Complete a sequência abaixo observando as regularidades. A mesma coisa, tá? Só que com números maiores, tá? É uma extensão do exercício de cima. Tá? Letra A, 100, 200, 300. Qual que é a sequência completa? Letra B, 450, 500, 550. Tá? Qual é a sequência? Qual que é a sequência que foi usada aí? Raciocina, presta atenção e vai completando. Muito fácil, tá? E assim as demais, tá ok? Numerais de 0 até 1000, contando de 20 em 20. Veja lá que eu já comecei, ó. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Você vai completar até chegar no 1000, de 20 em 20. Tá? Depois do 100, 120, 140, 160, 180, 100, 200, né? 220, 240, 260, 280, 300. Tá certo? Bem fácil, né? Então, vamos lá. Faço tudo direitinho, com bastante capricho, organização. Daqui a pouquinho tem aula de ciências. Até mais. Geografia. Galera, então vamos lá, continuando, né? Geografia. Pessoal aí, no cabeçalho de geografia, tanto geografia como história e ciências, a data, tá? Saiu errada. Todas estão com a data de 8 de março, tá? Foi um erro meu na hora de montar a atividade, tá? A data saiu igual para todas, tá certo? Então, vocês, se tiver jeito de apagar aí na casa de vocês, colocar a data do dia, igual hoje é 9, tá? Coloca aí 9, apaga e coloca o 9, tá certo? Nas outras também, história e ciência também vai estar alterada a data, nós vamos seguir o nosso horário, tá? Então, a aula de geografia é na terça-feira, então nós vamos seguir com o nosso horário. Então, apaga aí o 8 e coloca 9, tá certo? Muito bem, vamos lá, observe o mapa de Britizal. Veja aí, ó, nós temos o mapa de Britizal, a localização de Britizal. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente observar. Então, aqui nós temos lá o Buritizal, lá, aquela manchinha branca lá, é o município. Todo esse ao redor aí, ó, onde tá escrito Bebedouro, Boa Vista, Fazenda Lavourinha, né, Fazenda São José, é a área rural, tá, do município. Então, o município, ele tem o município é a cidade, tá? O município é formado pela zona rural e a zona urbana, tá? A zona urbana é a cidade e a zona rural, tá? É aqui ao nosso redor aí, onde nós temos aí os sítios e fazendas, tá certo? Então, juntando a zona rural com a zona urbana, nós temos no mapa esse formato aí, tá? Então, essa parte aí, ó, em laranja, tá? É o município de Buritizal, formado pela zona urbana, que é a cidade, né? E a zona rural, que é, né, os sítios, fazendas,
aqui ao redor da nossa cidade. Muito bem, então. Aí ao lado aqui, ó, você pode ver que nós temos Jeriquara, né, Ituverava, dá para ver aqui no mapa, né, Igarapava, né, são nossos vizinhos. Localização de Buritizal. Buritizal está localizada no nordeste do estado de São Paulo, tá? Os municípios vizinhos de Buritizal são Ituverava, Jeriquara, Pedregulho e Aramina, né, aqui nossos vizinhos. Você sabe que como se formam em geral os primeiros povoados no Brasil? As primeiras construções apareceram e próximo a elas uma capela geralmente instalada na área mais central e o lugar tornava-se uma freguesia. Buritizal tornou-se uma freguesia com a doação de terras pelos proprietários para a criação do patrimônio de capela de Nossa Senhora do Patrocínio, né? Tanto é, né, que a padroeira de Buritizal é a Nossa Senhora do Patrocínio, tá? Independente de religião, esse é um fato histórico, tá bom? A construção da Casa da Câmara, onde ficavam os representantes do governo da cadeia e do Pelourinho, considerado o símbolo da justiça local, tornava a freguesia uma vila, tá? Então, com a construção, né, da Câmara, né, da cadeia, do Pelourinho, né, aí foi deixando de ser, né, ela foi deixando de ser uma freguesia e tornou-se, né, uma vila, tá certo? As pequenas vilas, eu vou ler, pessoal, aqui no meu papel, porque essas letrinhas pequenas eu não consigo enxergar. As pequenas vilas alteravam a paisagem quando surgiu em meio ao campo, onde se desenvolviam toda a vida e o trabalho no Brasil dos primeiros tempos. A vila crescia com as novas construções, que podia ser uma praça, um hospital ou uma casa de misericórdia, uma estação de trem, entre outras, tá? Então, primeiro tinha a vila, né? Então, primeiro tinha a freguesia, tá certo? Aí, conforme ela ia crescendo, aparecendo algumas coisas, né? Um comércio, né? Um prédio público, ela ia deixando de ser freguesia e passou a ser vila, tá certo? Tá? E depois as vilas começaram a alterar a paisagem, né? E elas foram se desenvolvendo, né? E as vilas cresciam, apareciam novas construções, né? E aí elas, né? Começou assim com uma fase de urbanização, porque ela foi desenvolvendo devagarzinho, né? Uma praça, né? Uma estação, um hospital, né? Ela foi entrando numa fase de urbanização, tá certo? O começo da urbanização de Buritizal ocorreu próximo ao trajeto do córrego Buritis. Gente, o córrego Buritis é aquele córrego lá embaixo, tá? Quando a gente entra e sai de Buritizal, a gente não passa ali, né, numa pontezinha bem pequena e tem aquele córrego que passa lá, né? Não é um rio, nem nada, é um córrego bem estreito, tá? Que lá é o córrego Buritis. A capela ficava acima e fora do núcleo do povoado. A vila prosperava e era levada à categoria de cidade, tá vendo? Então ela era primeiro uma freguesia, passou a ser uma vila. Com o processo de urbanização, ela foi se tornando uma cidade. As cidades brasileiras tiveram diferentes origens. Formavam-se ao redor de uma fazenda, de um rancho ou pousada de viajantes, né? Que exploravam o ouro e pedras preciosas. Fortes militares e ao redor de estradas de ferro. Buritizal desenvolveu-se porque aqui existia um pouso Buritis, destinado ao abastecimento dos viajantes e tropeiros que aqui arranchavam para prosseguir o caminho de Goiás em busca de ouro. Né, pessoal? Se você conhece bem o hino de Buritizal,
né? No hino de Britizal fala sobre isso, né? Aquela parte que fala: tropeiros que passam por aqui na estrada que corta o sertão, viajante, romeiro, lavrador, no suor do orgulho a plantação, né? Tá falando disso, tá certo? Tá vendo como o nosso hino, se a gente prestar bem atenção, você vai pegar um pouquinho da nossa história. Os povoados foram se tornando vilas e cidades com as suas paisagens urbanas e rurais, tá? Tá vendo? Todo o processo era freguesia, né? Passou a ser vila. Aquela vila começou a sofrer um processo de urbanização e tornou-se uma cidade. Assim aconteceu no nosso município, tá? O elemento que indica se uma cidade é costeira ou litorânea é o mar. No Brasil, a maior parte da população brasileira vive em áreas litorâneas. A primeira vila a ser fundada no Brasil foi São Vicente em 1532, tá? A primeira vila fundada no Brasil foi a Vila de São Vicente. A história do município. Todo município tem uma história, que pode começar em uma pousada, em uma fazenda, em um porto, e a cidade cresce espontaneamente, né? Então, ela pode começar lá na pousada, igual Britizal, né? Aqui tinha uma pousada, era o pouso dos Buritis. E espontaneamente foram acontecendo processos, foram passando por processos até se tornar o município de Buritisal, tá certo? Com o passar dos anos, nesses lugares, novas atividades foram se desenvolvendo, pessoas foram chegando, outras nascendo e, consequentemente, a população foi aumentando. Casas e prédios foram sendo construídos, escolas e hospitais foram se abrindo, áreas foram desmatadas para dar lugar para as plantações e criações de animais. Por fim, o que era pousada, fazenda ou porto tornou-se um município, tá? Mas a história não para por aí, pois os municípios continuam a crescer e as novas mudanças vão acontecendo. Geralmente, as mudanças ocorrem mais rapidamente na zona urbana, ou seja, na cidade. Isto é, ela cresce mais depressa que a zona rural. Em alguns municípios, a zona urbana cresceu tanto que aos poucos acabou ocupando a zona rural. As fazendas, os sítios, os povoados vão sendo substituídos por fábricas, indústrias, prédios e casas, tá certo? Atividades. Número 1. Quais cidades são vizinhas de Buritizal? Pessoal, eu fui lendo aqui, esqueci de passar a página aqui, tá? Ó, já tô aqui nos exercícios, tá? Quais cidades são vizinhas de Buritizal? Tá lá, né, no texto, bem no comecinho. De acordo com o texto, responda as questões. Como pode começar um município? Tá? Tá lá, a gente leu, né? Um município pode começar através de um pouso, né? E por aí, babá, babá, tá lá, tá? Através de uma pousada. Com o passar dos anos, as vilas prosperavam e era elevada à categoria de município. Explique como era esse processo. Tá? Então, com o passar dos anos, as vilas prosperavam e era elevada à categoria de município. Explique esse processo. Tá? Buritizal desenvolveu-se de que maneira? Tá? Olha lá no texto e responda. 2. Pensando no município de Buritizal, responda. Qual o nome do município? Está localizado? Tá tudo aí nos textinhos, tá? Ele surgiu. Qual o nome do córrego que passa por ele? Onde encontram-se as áreas mais povoadas do Brasil? Qual é o primeiro nome da primeira vila costeira do Brasil? Número 5, complete, tá? Todo município tem uma, que pode começar em uma fazenda, e a cidade cresce. B. Geralmente as mudanças ocorrem mais rapidamente na A, isto é, ela cresce mais depressa que A. Em alguns municípios, A cresceu tanto que aos poucos acabou ocupando A. Tá tudo aí, tá, gente? Um assunto bem legal, bem gostoso. Eu gosto muito de geografia, história, adoro, tá? Então, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre a história dos municípios, como eles vão se formando, tá? Assim,
Buritizal, né? Também faz parte dessa história, tá ok? Beijo!